Sejam bem-vindos. Mais uma oportunidade de estudo aqui em nossa fraternidade. Hoje, nesse dia chuvoso, até mais aconchegante, né? Fechadinho. Hoje nós vamos estudar o Livro dos Espíritos, né? Naquela sequência nossa, Livro dos Espíritos e o Evangelho. Nós estamos lá na questão 192, né? Que foi colocado inclusive no grupo. É sempre colocado no grupo do centro o próximo estudo. Então, para aqueles que querem acompanhar, né, fazer uma leitura antes, para que a gente possa fazer o nosso estudo aqui. Eu sempre falo que é estudo, não é palestra, né? Então, estudo é participação de todos, para que a gente possa sair daqui com menos dúvida possível, né? Porque um sempre está auxiliando o outro. Mas antes da gente iniciar o nosso estudo, vamos fazer a nossa oração. Agradecer a Deus por mais essa oportunidade, pela nossa saúde física e mental, por mais um dia de estarmos aqui em comunhão com Cristo e que possamos sair daqui bem melhor do que chegamos. Vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois a ti pertence a glória, o poder e a misericórdia, por todos os séculos e séculos, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, vamos dar início ao nosso estudo, para a gente não perder tempo. Então, nós estamos falando ali naquele capítulo, no capítulo 2 do Livro dos Espíritos, estamos falando sobre transmigração progressiva. Então, o processo de evolução espiritual. Como é que isso acontece? De que forma acontece? Então, nesse livro, Livro dos Espíritos, a gente vê que através das perguntas e respostas, nós vamos ter uma compreensão mais aprofundada disso. Por que é importante entendermos da questão do amadurecimento espiritual? Porque todos nós desejamos ser felizes, não é isso? Não é o propósito da vida? Todos nós não queremos ser felizes? Queremos ser felizes. E a única forma de atingirmos a verdadeira felicidade é sermos perfeitos. Essa é a designação do Criador, né? De Deus com cada um de nós. Todos nós um dia seremos perfeitos. Todos. Nenhum filho ficará para trás, né? O que diferencia é qual o tempo que nós vamos levar para atingir essa perfeição. Qual é o tempo? E aí sim, isso é individual. Porque quando nós falamos de tempo, nós falamos de livre-arbítrio, né? A perfeição que Deus propõe para cada um de nós é a perfeição conquistada, né? A nível moral e a nível intelectual. Então teremos que passar por todas as camadas necessárias da evolução para que a gente possa realmente chegar a sermos espíritos perfeitos, né? Estipar dos nossos corações todas as mazelas que nos impedem a compreensão da verdade. A verdade que o Cristo nos traz. Aí a pessoa pergunta, mas dentro da nossa condição, não podemos ser felizes? O que vocês acham? Existe felicidade dentro da nossa condição, ainda de espíritos imperfeitos? Sim ou não, gente? Existe, né? Pensa bem, se só fôssemos perfeitos, quando atingíssemos a perfeição, talvez fosse muito difícil até chegar nela, ou impossível chegar nessa perfeição. Precisamos experimentar momentos de felicidade. E todos nós experimentamos momentos de felicidade, né? Os nossos momentos são curtos, são longos, dependendo de cada um, da necessidade de cada um, de como a gente vê a vida.
Tem gente que acha que para ser perfeito tem que ser rico. Outros não pensam assim, né? Tem pessoas que acham que para ser perfeito tem que conquistar tudo aquilo que deseja. Outros não pensam assim, né? Então a felicidade para cada um de nós é muito individual. Individual, né? A gente vê pessoas com muitas dificuldades, muitas mesmo, de saúde, de relação, financeira, que são felizes e conseguem encontrar, né, a felicidade dentro daquilo que ela compreende já do que é ser feliz, né? Outras, se o dia não tiver sol, ela está infeliz, né? Se tiver muito frio, ela está infeliz. Tudo é motivo para que ela não esteja feliz. Nós temos um olhar muito individual com relação a esse momento de felicidade. Por isso é que nós precisamos treinar o nosso olhar para essa felicidade prometida pelo Criador para cada um de nós, né? Precisamos encontrar essa felicidade aonde nós estamos, dentro das imperfeições que ainda carregamos, daquilo que ainda não compreendemos verdadeiramente, né? Mas um dos passos importantes é sempre agradecer. A gratidão por estarmos aqui. Todos nós acordamos hoje. Quantas pessoas foram dormir e não acordaram? Né? Todos nós estamos em consciência plena. Quantas pessoas não conseguem hoje estar em plena consciência? Não é verdade? Quantas pessoas gostariam de estar na nossa condição, hoje, com os problemas que nós temos, com as dificuldades que nós temos? E nós muitas vezes estamos reclamando de estarmos, às vezes, em plena saúde, né? Capacidade de raciocinar, né? Amanhã é dia dos pais. Quantas pessoas perderão seus pais hoje? Ontem, semana passada, no acidente que aconteceu agora. E às vezes nós estamos com o nosso pai do lado da gente, reclamando. Então a questão da felicidade, ela precisa ser treinada por cada um de nós, né? E um dos passos muito importantes, inclusive trazido pela nossa irmã Joana de Ângela, através de Divaldo Franco, é gratidão. Temos que ter gratidão, gratos pela vida, gratos pela oportunidade, né? Porque senão dificilmente a gente vai conseguir atingir a felicidade que nós todos desejamos, né? E aí quando a gente desenvolve a gratidão por qualquer coisa que nós estejamos passando, porque tudo que estamos vivendo está dentro de uma necessidade de crescimento, né? É proposta de Deus, é permissão dele. Não podemos esquecer que é permissão. Ah, mas não é difícil, não é possível que a dificuldade que eu estou vivendo hoje é permissão de Deus. É permissão. Alguma coisa acontece sem a permissão dele? Não acontece. Nada acontece sem a permissão de Deus, né? E quando a gente fala de nada é interessante, né? Porque o nada não existe, né? Se o nada não existe, existe alguém controlando tudo. E quem controla tudo é exatamente o nosso Criador, né? Então, se você está passando uma dificuldade, seja ela qual for, pense que é permissão de Deus. E se você acredita em Deus, pense que Deus é amor. E se Deus é amor e te permitiu vivenciar determinada dificuldade, é por amor, porque Ele é amor. Ele não é castigo. Ele não pensa como nós, seres imperfeitos, né? Ele não é vingativo. Ele só nos permite determinadas dificuldades para o nosso crescimento. E aí permite. Ele não traz a dificuldade para nós. Porque quem é que traz a dificuldade para nós mesmos? Nós somos herdeiros de nós mesmos. Já falamos isso várias vezes, né? Então, por isso que a gente entender a proposta da doutrina espírita para cada um de nós, raciocinada mesmo, sem o milagre que a gente deseja, né? Quantas pessoas vêm para a casa espírita ou para qualquer outra doutrina religiosa à espera de um milagre. Eu quero milagre.
Por que a gente fala que milagre não existe? Porque a tua vida não vai melhorar se você não se modificar. A melhora da sua vida, a felicidade que você deseja, depende individualmente de você. É individual. Você não consegue fazer pelo seu filho, não consegue fazer pela pessoa que você mais ama. Cada um faz por si mesmo. É individual. Então, se depende de você, então não existe milagre. O que existe é a vontade verdadeira de modificar o que você pensa, o que você deseja, o olhar que você tem da vida. Tem gente que vive dizendo, né, o mundo está ficando cada vez pior. Não esqueça que você participa desse mundo. E se ele está ficando pior, alguma parte desse pior é você. Então, se você começar a olhar diferente esse mundo, que você diz que está ficando pior, você vai ser parte da melhora desse mundo. Talvez você não ache que o mundo esteja ficando pior. Reflexão é muito importante na nossa vida quando nós desejamos a felicidade. E a doutrina espírita nos dá essa oportunidade, né? Na questão 192, né, trazida pelo nosso irmão Allan Kardec, ele pergunta assim aos espíritos superiores: pode alguém, por um proceder impecável na vida atual, transpor todos os graus da escala do aperfeiçoamento e tornar-se espírito puro, sem passar por outros graus intermediários? Entenderam a pergunta? Então, pode alguém atingir a perfeição por um piscar de olhos? Não tem como. Uma criança já nasce adulta? Ela precisa passar lá pela infância, pela adolescência e pela fase adulta. Nós precisamos desses passos, porque são passos importantes para o verdadeiro amadurecimento. Porque como não existe milagre, né, é igual quando a gente começa a entender o sentido da vida, trazida pela doutrina espírita, né? Às vezes a gente sai da casa espírita dizendo assim, eu vou me transformar. Não quero mais ser esse homem ignorante, não. Mas quando pegamos o nosso carro ali e alguém, na mesma hora, passa na frente da gente, o pensamento ruim vem. Então você pensa assim, sair da casa espírita agora, não posso pensar isso. Isso é para a gente observar que precisamos amadurecer moralmente. O passo do amadurecimento é necessário. Não adianta entender intelectualmente. Porque como a doutrina é racional e filosófica, então tem duas coisas que nos atraem na doutrina espírita. A filosofia. Falar de filosofia é muito bonito, né? Coloque em prática. Coloque em prática aquilo que a gente consegue entender racionalmente daquilo que o Cristo nos traz. Coloque em prática. Por isso que precisa de esforço diário, luta verdadeira. Não é com outro, é com você mesmo. A maior guerra nós traçamos conosco mesmo. Porque somos distraídos, não temos tanta força de vontade assim, e achamos que só por entender, né, o sentido da vida já está pronto, já amadurecemos, né? E é por isso que o Cristo traz: fora da caridade não há salvação, e não fora da casa espírita, porque senão bastaria a gente estar dentro de uma doutrina espírita, estudando os ensinamentos racionais, que pronto, a gente já tinha evoluído. Não é assim. Espíritos enfermiços que estão na espiritualidade por milhares de anos, negando a reencarnação, negando o processo evolutivo, entende mais de leis divinas do que muitos de nós aqui, que estudamos livros e livros e livros e livros e livros e livros. Porque a lei divina é neutra. Se Deus nos dar o livre-arbítrio, a lei dele não pode ser outra coisa que não seja neutra. Porque a neutralidade está diretamente relacionada à sua liberdade de escolha. Você conhece a lei e faz dela o que você quiser. Então, quantos espíritos obsessores que atrapalham a nossa vida, prejudicam o nosso caminhar,
traz desavença para dentro de casa, humilha muitas vezes a pessoa que está sendo obsediada, traz doença, né? Não traz, né? Incentiva, né? A doença em nós. E a gente pensa assim, o espírito obsessor faz isso porque ele não entende das leis divinas. Entende mais do que nós. Quem já leu Aconteceu na Casa Espírita sabe do que eu estou falando. Entende profundamente o processo de influenciação. Entende profundamente os processos obsessivos que começam por uma intuiçãozinha só que você tem, que você pensa que o pensamento é teu. Nós somos envolvidos pelo mundo espiritual. A qualquer lugar que nós estejamos, sozinho, né, fisicamente dentro de casa, ou numa multidão de pessoas, estamos envolvidos pelos irmãos espirituais. Nos incentivam mais do que a gente imagina. Tomam decisões por nós. E você acha que é você que está pensando. Não, foi eu que pensei. Não foi. Porque o processo obsessivo, ele começa por uma intuiçãozinha. Sabe? Ou pelos vícios que já carregamos, ou pelas distrações nossas. Porque esquecemos de orar. Esquecemos de prestar atenção nas nossas atitudes, naquilo que falamos, e mais do que isso, de como falamos, né? Muitas vezes somos grosseiros e a pessoa fala assim pra gente: mas você foi grosseira comigo. E você diz assim: mas não foi a minha intenção. É porque você não prestou atenção no tom da tua voz. Falamos mais alto, com grosseria, com falta de educação. Muitas vezes não é nem porque é o seu desejo consciente, não, né? Mas é porque se deixa influenciar pela espiritualidade que te cerca. E essa espiritualidade que te cerca está diretamente relacionada ao que você pensa. Porque nós somos unidos pelas nossas vibrações. Todos nós emitimos uma vibração que se identifica através do contato, perispírito, através do cheiro, né? Através da visão. Os irmãos que estão no mundo espiritual nos identificam, sabem o que estamos pensando, sabem os nossos desejos. Então nós podemos esconder para o outro, que está encarnado junto com a gente, que não tem a visão espiritual. Mas dificilmente nós vamos conseguir esconder para os irmãos espirituais. Dificilmente vamos conseguir esconder os nossos pensamentos e desejos para os nossos irmãos espirituais. Então, olha que interessante a gente prestar atenção naquilo que desejamos, naquilo que pensamos todos os dias. Porque esse pensamento nosso vai trazer a nossa companhia espiritual. Às vezes estamos dentro da nossa casa, sozinhos, encarnados. Mas a nossa casa está cheia de espíritos enfermiços. Porque o nosso pensamento está atraindo esses irmãos. Os nossos desejos estão atraindo esses irmãos, né? Porque são afinidades, mesmos pensamentos, mesmos desejos, né? Então, às vezes do nada vem uma dor de cabeça, do nada vem um mal-estar, mas eu estava bem agora, levantei bem, e eu, comecei a sentir um mal-estar, uma dor de cabeça, um incômodo. Não sabemos por que aquilo está acontecendo. Muitas vezes, mais do que a gente imagina, é influenciação espiritual. Então, se isso acontece dessa forma sutil, imagina realmente os processos obsessivos mais graves, aonde os irmãos espirituais não deixam mais que a gente decida nem conscientemente. Mas tudo começa lá atrás, uma coisa muito simples, num processo bem tranquilo, que a gente não percebe que está sendo influenciado. E aí, é importante que a gente perceba que, quando prestamos atenção nas nossas atitudes e pensamentos, quando não esquecemos das nossas orações, né? Porque prestar atenção na vida não é prestar atenção no outro. Nós encontramos defeito no outro com muita dificuldade, né?
porque o outro é isso, porque o outro é aquilo, porque o outro é aquilo outro. Mas esquecemos de olhar para nós mesmos. Esquecemos de cobrar de nós mesmos as nossas atitudes e pensamentos, desejos, né? Tudo começa dentro de nós. Então, quando o irmão pergunta aqui se podemos atingir a perfeição só, né, por um piscar de olhos, não conseguimos. Por mais reta que nós possamos viver essa vida encarnada de hoje, ainda não chegaremos à perfeição. Porque a nossa verdade, ela é gradual. Haja vista, se você pensar, você lembrar o que você pensava 10 anos atrás, quando você lembra hoje, você fala, meu Deus, quanta ignorância. Como que eu pude pensar daquele jeito? E assim será daqui a 10 anos para frente. Porque a verdade nossa é a verdade do Cristo. Por isso ele é o caminho, ele é o nosso caminho, né? O caminho da verdade, da vida. Quando tivermos dúvida, vamos perguntar para ele. Ele vai nos responder. Mas na maioria das vezes a resposta dele não é condizente com o que a gente deseja. Nós perguntamos e ele responde, a gente fala, nada disso não. Porque não é de encontro o que a gente deseja ainda. Então, e quando ele pergunta que se atingimos essa perfeição, né, imediata, não. Ele diz assim, não, pois que o homem julga perfeito, longe está da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e incompreensíveis. Poderá ser tão perfeito quanto o comporta a sua natureza terrena, mas isso não é a perfeição absoluta. Dar-se com o espírito o que se verifica com a criança, que por mais precoce que seja, tem de passar pela juventude antes de chegar à idade madura. E também com o enfermo, que para recobrar a saúde tem que passar pela convalescência. Demais, ao espírito cumpre progredir em ciência e em moral. Se somente se adiantou num sentido, importa se adiante no outro, para atingir o extremo superior da escala. Contudo, quanto mais o homem se adianta na sua vida atual, tanto menos longa e penosa lhe serão as provas que se seguirem. Então, quer dizer, quanto mais a gente se esforça nessa encarnação para poder adiantar o nosso processo de amadurecimento, melhor serão as próximas encarnações. Com certeza. As dificuldades que passamos hoje, se bem compreendida, né, sem reclamação, sem murmurações, né, se bem compreendida no sentido do entendimento do teu processo de evolução, melhor será a sua vida, as suas próximas encarnações. Agora, aquele que vivencia a vida de hoje com reclamações, todas as dores são com muitas reclamações, incompreensão, não tentando entender o que Deus quer com você diante daquela dor, seja qual dor que for. Dificilmente você vai sair daqui em condições melhores. Muitas vezes vai ter que repetir aquela prova ou aquela expiação, porque não foi bem compreendida. Então, o esforço que precisamos fazer, principalmente diante das dificuldades, é exatamente para que as próximas encarnações comecem a ser mais leve, mais tranquila para cada um de nós. Quem vem com uma doença grave, não quer voltar com essa doença grave na próxima encarnação. Mas para isso, precisa entender o sentido dessa doença agora. Porque se nós somos herdeiros de nós mesmos, a doença de hoje, se não foi uma atitude errada dessa vida, dessa encarnação, com certeza foi das encarnações anteriores, ou da anterior, ou de 10 encarnações anteriores, porque não necessariamente nós cumprimos o nosso processo de expiação já na próxima encarnação. Que a lei de causa e efeito, antes de ser lei de justiça, é lei de amor. Toda lei de Deus é amor. Primeiro passo, amor. Lei de evolução mesmo. Porque nós, espíritas, achamos que lei de causa e efeito é assim, né? Eu matei nessa encarnação, então na encarnação passada, com certeza, eu vou ter que sofrer a dor desse assassinato. Eu traí,
com certeza na próxima encarnação eu tenho que ser traído, né? Eu tirei minha vida, né? Suicídio, na próxima encarnação eu vou sofrer a dor do suicídio. Não é assim, porque Deus não pensa como nós. É perfeito, né? É o ser mais perfeito. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Não é imperfeito como nós, né? Muitas vezes, a dificuldade que você causa na sua vida hoje, você só vai cumprir, né, essa expiação 10 encarnações para frente. Porque qual é o objetivo do Criador? Que você entenda o momento em que você está vivendo, né? É igual quando a gente coloca um filho de castigo, né? Olha, você vai ficar sem o celular hoje, né? E aí o filho pergunta, por quê? Se você disser, porque eu quero, seu filho vai aprender alguma coisa? Não vai. Ele vai achar que é um capricho seu. Ah, meu pai é um capricho dele, querer que eu não use o celular, né? Ele não está entendendo por que você tomou o celular dele. Agora, se você explicar, olha, você vai ficar sem um celular hoje, porque você não fez as suas obrigações, porque você primeiro não está usando o celular mal, né? Você explicar para ele o motivo por que você está tomando o celular dele, ele vai ficar chateado porque você está tomando o celular, não tem jeito. Mas vai entender, ele vai entender que aquela dificuldade que ele está vivendo ali é para o crescimento dele. Assim é Deus conosco. O que adianta você vir aqui, vivenciar uma dor, se você não procura entender o motivo dessa dor na sua vida? Você vai se revoltar, né? Você vai ficar chateado, vai reclamar. Vai melhorar em alguma coisa? Não vai. Vai ter que voltar com a dor de novo. Então, o sentido da vida é você estar cada encarnação melhor. Você realmente se direcionar para a sua maturidade. Por isso, a encarnação precisa ter sentido. Então, às vezes, a dor que você está sentindo hoje é uma expiação de um erro de muitas encarnações lá atrás, que estava na prioridade agora de ser corrigida, né? Quando fazemos a programação reencarnatória, essa programação reencarnatória, ela vem dentro de prioridades, porque muitas vezes chegamos no mundo espiritual e diante do despertar da consciência, lá no mundo espiritual, temos tanta vergonha dos erros que cometemos, que a gente pede a espiritualidade assim, dá tudo que eu quero corrigir na próxima. Eu quero todas as dores na próxima. Eles falam, não. Você não tem condição. Vai ser uma encarnação jogada fora. Por isso, aquele ditado, né, que os antigos dizem para a gente assim, que Deus não coloca em nossas costas a carga que a gente não conseguiria carregar, é exatamente isso. Só trouxemos aquilo que tem condição. É claro que vai exigir esforço, é claro que vai exigir boa vontade, é claro que vai exigir de você uma verdadeira vontade de suplantar aquilo ali. Quanto de nós sucumbimos por falta de força de vontade, por falta de tentar entender aquele processo, né? Mas você tem condição. Se não tivesse, não teria sido proposto para você, né? A força, porque muitas vezes aquela dor que você sente, para você é o teu limite, mas é o teu limite possível, não é o teu limite impossível. Precisa de força de vontade? Precisa, mas você consegue, né? E aí a espiritualidade diz assim, quanto maior a dor, quanto mais difícil for para você, é um sinal que você está no último processo de correção daquela dor ali. Então, se esforce para não precisar voltar com ela de novo, né? 192A. Pode ao menos o homem, na vida presente, preparar com segurança para si uma existência futura menos cheias de amarguras? Então pode a gente na vida presente preparar a nossa vida futura melhor? Podemos ou não podemos? Podemos. Pô, se podemos, então quer dizer que eu posso, nas próximas encarnações,
não sofrer as dores que eu estou sofrendo agora? Pode. Pode aliviar muito, quiçá, toda aquela dor. Claro, tem outras a serem corrigidas, mas aquela não precisa mais. Aquela ali a gente resolve agora. Lembra do nosso irmão Chico Xavier? Que tinha um problema na vista? O Dr. Bezerra de Menezes disse para ele: eu posso, e você já tem condição de a gente estar curando esse problema aí. Ele falou: não mexa, porque com essa eu já estou acostumado. Se tu curar essa aqui, vai ter que vir outra dificuldade. Com essa eu já estou acostumado nessa encarnação. É a visão que o nosso irmão tinha da necessidade das expiações ou provas, que no caso dele era mais prova do que expiação, de corrigir daquela dor no seu processo evolutivo, né? Então, reclamamos muito das nossas dores, mas ela é necessária para você. Para você ela é necessária, né? Não é merecimento. Nós costumamos, dentro da doutrina espírita também, dizer: é merecimento, né? Há um merecimento seu de estar vivenciando aquela dor ali. Deus não pensa que nenhum filho merece sofrer, porque nós não merecemos sofrer. Há uma necessidade. Então Ele permite, por necessidade, não por merecimento, porque Ele quer que seu filho seja perfeito, e cada um de nós sejamos perfeitos, né? Então, os irmãos respondem: sem dúvida, pode reduzir a extensão e as dificuldades do caminho. Só o descuidoso permanece sempre no mesmo ponto. Só aquela pessoa descuidada, né? Que não se preocupa com o seu processo evolutivo, que permanece no mesmo ponto. 193. Pode um homem, nas suas novas existências, descer mais baixo do que esteja na atual? Pode. Pode um homem, nas suas novas existências, descer mais baixo do que nessa existência? O irmão quer responder lá. Bom dia, irmão. Seja bem-vindo. Obrigado. Eu queria fazer um comentário, não na pergunta anterior, até me desculpa. Sim, mas você falou sobre a questão a pessoa que está encarnada hoje pode prevenir os seus problemas, diminuir os seus problemas na próxima encarnação, vivendo uma vida mais esforçada, mais exemplar nesse momento, né? Isso. E assim, eu acredito que não só é possível a gente reduzir a nossa carga na próxima vida, mas nessa também, né? Sim. A partir do tempo que a gente tem disponível hoje, se a gente tem programado um sofrimento, por exemplo, na nossa idade avançada, esse sofrimento ele tem um propósito de aprendizado. E se a gente, por acaso, assim, na juventude, procurar aprender aquilo que vai ser aprendido lá na idade avançada, a gente pode anular aquele sofrimento, porque ele não vai ser mais necessário, né? E aí, nesse caso, a caridade ajuda muito, né? Que a gente pode adiantar algumas lições que a gente aprenderia pelo meio da dor, pelo meio da caridade, e a gente evita sofrimentos futuros ainda nessa vida, não só na próxima também. Sim, já começamos a usufruir já nessa encarnação, né? E isso que você disse é tão importante, porque a gente fala das leis divinas, que elas são imutáveis, né? Uma das condições da lei divina não é ser imutável, leis que não mudam, né? Nenhuma lei de Deus muda. O que muda é a lei humana, né? A nossa lei vai mudando, porque nós, à medida que a gente vai amadurecendo, moral e intelectual, nós vamos modificando. Então as leis vão se aprimorando. Se nós observarmos 10, 20 anos atrás, as nossas próprias leis físicas, como modificaram, né? Porque a gente vai se modificando mesmo. Mas as leis divinas são imutáveis. Então vamos falar diretamente da lei de causa e efeito, que você citou, né? A lei de Deus é imutável. A lei de causa e efeito. O que é lei de causa e efeito? É lei de plantio e de colheita. Não é isso? A lei de causa e efeito? Alguém planta mamão e colhe abóbora? Não. Você plantou mamão, vai ter que colher mamão. Não tem jeito, né? Quem muda é o espírito. Então, o nosso irmão foi feliz quando ele disse, por exemplo, você programou uma vida, né, que lá nos seus 20 anos
você vai sofrer um acidente, né? Vai ter que perder um braço, né? Mas até chegar aos 20 anos, você continua com seu livre arbítrio. Você pode modificar a sua consciência diante de algum erro cometido lá atrás, que favoreceu aquela expiação programada, né? Então, você vai deixar de sofrer o acidente? Muitas vezes, é lei de causa e efeito, é imutável. Mas a dor que você teria daquele acidente, muitas vezes foi reduzida ou anulada. Quem mudou? A lei ou o espírito? O espírito. O espírito muda. Nós temos possibilidade de mudar no presente, como nosso irmão falou, e para o futuro. Você muda. A tua consciência é que muda. Você está programada para, em determinado tempo na sua vida, adquirir uma doença grave, um câncer, né? Porque você utilizou mal o seu corpo físico em determinada encarnação e agora está no momento de você expiar. O que é expiar? Corrigir erros, né? Inclusive, fazendo um parênteses, todos sabem o que é prova, expiação e a diferença? Quem não sabe a diferença de prova e expiação? Porque é uma coisa importante da gente entender. Mas alguém não sabe o que é prova e expiação? Então, expiação, expiar, é corrigir erros, né? Então, toda vez que você estiver expiando, você está corrigindo um erro. E nós vamos ver a diferença disso depois. E prova é uma dor, todas as duas são dores. Tanto a prova quanto a expiação é uma dificuldade, é uma dor. Tanto a prova quanto a expiação, né? Sendo que a expiação, você está corrigindo um erro de ontem, de uma encarnação passada, ou de alguma encarnação passada, né? E a prova, você também está sofrendo uma dificuldade, uma dor, só que você está facilitando o seu processo evolutivo para frente, né? Está começando a compreender determinadas coisas para que na frente você passe pelas tuas dificuldades com mais tranquilidade, porque tem coisas que já foram entendidas, né? Qual é a diferença para a gente entender se é prova ou expiação a nossa dor? A dor que você tem hoje, seja ela de relação, dificuldade de relação, famílias, filhos difíceis, pais difíceis, financeira, doença. Qual é a dificuldade? Para o indivíduo, para o espírito, entender se é prova ou se é expiação. Alguém consegue dizer? Alguém consegue dizer? Qual é a diferença de prova e expiação? Dentro da nossa compreensão, né? Para a gente poder diferenciar, e é bom a gente diferenciar isso na nossa vida. Gente, expiação não é correção. Você não já errou? Já errou. Você está corrigindo agora. A dor, geralmente, é muito forte. Mexe com você. Precisa de uma força de vontade muito grande para você suplantar. Precisa se esforçar, precisa entender o sentido daquilo na tua vida. É uma expiação. Geralmente, pela expiação, nós ainda como espíritos perfeitos, tendemos, ou fazemos, reclamamos. Ah, minha vida está uma porcaria. Ah, por que isso só acontece comigo? Né? Então, geralmente, a gente não tem condição de refletir sobre aquilo. É difícil. A expiação, geralmente, é difícil, porque já é uma correção. Tu já errou. Tu precisa suplantar aquela dificuldade, entender o processo, realmente. A prova, apesar de ser uma dor, tu passa com mais facilidade. Né? Quantas pessoas nós vimos sofrer determinadas coisas, você fala, mas nem parece que a pessoa está sofrendo aquilo ali. Não, porque se fosse eu, ficaria desesperado. E você vê a pessoa tranquila, vivenciando determinadas dores. Geralmente, já é uma prova, já é uma preparação, né? Haja vista que muitas vezes pode ser uma expiação, mas é uma expiação mais compreendida. Mas no mundo que nós vivemos ainda, de espíritos imperfeitos, somos nós muito imperfeitos, na maioria das vezes é difícil demais para a gente. Então nós podemos avaliar dentro de nós
se a nossa dificuldade é uma prova ou se é uma expiação. A expiação é sempre uma correção e a prova é sempre uma preparação para uma próxima encarnação mais aliviada, tá? Então a gente estava falando do espírito que se transforma, né? Então muitas vezes nós programamos uma dor, né, para aquela encarnação, porque já é uma necessidade já para aquela encarnação. E Oi? Então, porque a expiação e a prova são dores. As duas condições são condições de espíritos imperfeitos, né? Por exemplo, um espírito perfeito não sofre prova nem expiação. Ele já atingiu o cume, né? Já atingiu a perfeição. Até atingir a perfeição, nós temos provas e expiações programadas pela gente, né? A diferença é que a expiação é uma correção e a prova uma preparação, entendeu? Para que a gente possa diferenciar dentro do nosso próprio contexto, né? Aquela dor que você sofre, ela é muito mais difícil quando é uma expiação do que como uma prova. Sim, porque as duas são dores, né? Porque as duas são necessidade de crescimento, entendeu? Quando nós nos transformamos antes, né? Quando fazemos essa modificação da nossa consciência antes do momento da expiação, com certeza, no momento da expiação, nós teremos o alívio. Mas é o alívio porque o espírito se modificou. O espírito tem uma condição de compreensão diferenciada. E isso é proposto para cada um de nós, né? Isso é proposto. Quantas expiações acontecem conosco lá no terço final da vida, né? Na fase madura. Quer dizer, tivemos uma encarnação muitas vezes, quase que toda, de possibilidades de mudança de pensamento, de atitude, né? De compreensão. Possibilidades. E se a gente não se propõe a essa mudança, claro que a expiação vai vir com muita dor, porque você não se preparou para aquilo ali, né? Então, a todo momento, nós temos condição de aliviar essa dor, como nosso irmão falou, tanto no presente quanto no futuro. Mas é você que se modifica, porque a lei de Deus é imutável. Você precisa expiar, né? Precisa expiar quando você errou. Lembra que o Cristo disse que nós não sairemos daqui enquanto não cumprimos o último ceitil. Quer dizer, enquanto não realmente corrigirmos o último erro. Não seremos perfeitos enquanto a gente não corrigir o último erro. É importante que a gente saiba disso, né? Para que a gente possa se esforçar, né? A questão 196, nós vamos deixar para a próxima. Mas até aqui, ficou entendido a questão da prova e expiação? Alguém quer fazer algum comentário, né? Porque são questões muito importantes para nós. Nós observamos agora, nesses dias, né, uma expiação coletiva, desencarne coletivo de um acidente, né, que aconteceu no interior de São Paulo. Precisamos entender aquilo, porque a gente pensa que às vezes está longe, não é com a gente, né? Tudo que acontece dentro do nosso orbe tem a ver com a gente. Tudo tem a ver com você. Tudo tem a ver de como você olha a vida. Porque, vocês já perceberam que os momentos de reflexão geralmente são no enterro? Toda vez que você vai no enterro, você sai de lá refletivo, né? Ah, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo da minha vida? Precisa chegar lá? Precisa realmente ir enterrar um ente querido, né, o corpo de um ente querido, para que você possa fazer a sua reflexão? A família que se reúne só no cemitério, passa a vida inteira separada. Ah, porque um vive assim, porque o outro faz isso, o outro não gosta, porque o outro toma determinadas atitudes, né? Precisa se reunir só no cemitério? E aí lá quer conversar de tudo, né? Contar as fofocas, né? Contar tudo dentro daquele momento em que precisavam estar em oração. Porque o velório, muitas das vezes, as pessoas não estão preocupadas com o irmão que voltou ao mundo espiritual. Em que condição que ele voltou? Será que ele voltou bem?
Ou será que ele está em confusão? Ou será que ele está em sofrimento? Como está o irmão que foi? Aí a gente, para consolar a nossa consciência, a gente diz assim: descansou. Será que descansou? Alguém descansa quando volta ao mundo espiritual? Né? Entender a condição espiritual é entender que somos espíritos mesmo. Temos responsabilidades em qualquer lugar que nós estamos. E que tudo que acontece dentro do nosso orbe tem a ver com você. Quando observamos aquele acidente que nós estávamos falando agora, alguém fez oração aí? Alguém orou para os irmãos que voltaram ao mundo espiritual naquela proposta escolhida por todos? Todos ali escolheram. Porque aqueles que não precisavam passar por aquilo perderam o voo, não foram, alguma coisa aconteceu, não estavam lá. E vocês observaram que o avião caiu num condomínio de casas e não caiu em casa nenhuma? Ah, isso é por acaso. Existe o acaso? Então a gente precisa fazer reflexão. Precisa. Quem ainda não está fazendo as suas reflexões diante da necessidade da vida? Como você está agindo diante da vida? Quem é você? O que você propõe para aqueles que vivem ao seu redor? Para o seu familiar mais próximo? Para o seu familiar mais distante? Para o seu vizinho? O que você propõe para o seu colega de trabalho? Quem é você? Né? Será que as suas opiniões, o seu gosto, a sua forma de ver a vida é ainda a mais importante? Ou não? Será que você já olha o outro no olho? Ou você olha o que o outro tem? Será que o outro já é importante para você? Ou o que o outro tem é que é mais importante para você? Quais são os valores que você está dando para a vida? Ah, não, vou esperar o cemitério lá, que alguém morrer lá, eu faço minha reflexão. Precisamos fazer antes, porque talvez seja você, né? O seu corpo que estará sendo lá velado e você não teve as oportunidades, não se deu a oportunidade de fazer as reflexões necessárias. Continuaremos, hein? A vida continua. Você será você, com seus defeitos, com as suas virtudes, com aquilo que se propôs a aprender, com aquilo que não se propôs a aprender, com os erros, né? Com os amores que aqui deixou ou com os ódios que aqui também deixou. Quem é você? Né? É importante que a gente faça essa reflexão, porque isso é a nossa vida. A encarnação é o maior benefício que Deus nos dá. Por isso Ele nos dá tantas quantas forem necessárias. Voltaremos aqui infinitamente, enquanto a gente precisar. Né? Enquanto a gente precisar, nós estaremos aqui. Então é importante que a gente aproveite todo o tempo que nós estamos aqui para realmente melhorarmos as nossas condições espirituais. Essa é a proposta. É fácil? Não é. Mas não é impossível. O Cristo mostrou para a gente. E Ele disse: se eu fiz, todos vocês podem fazer. Se eu conseguir, todos vocês podem conseguir. Né? Amanhã é Dia dos Pais. A gente fala assim, né? Ah, mas é comercial. Mas se não fosse importante, não existiria. Porque não existe o acaso. Né? Quantas pessoas não procuram os pais um ano inteiro? Ah, porque meu pai é chato. Ah, porque meu pai não me criou bem. Ah, porque meu pai abandonou. Ah, coloca todos os problemas possíveis. Mas esquece que se não fosse o seu pai, você talvez não tinha tido a oportunidade de estar aqui agora. Né? Então, é momento de reflexão. É momento de união da família, não para comer só aquele churrasquinho gostoso, né? Não, porque antes do churrasco tem as conversas. Antes do churrasco tem os encontros dos irmãos, da família, dos agregados, né? E será que tem algum agregado ou algum familiar que você não deseja que vá ao dia dos seus pais? O dia dos pais, amanhã? Se tem, faça a sua reflexão. Procure chamar aquele mais difícil, aquele mais afastado, aquele que não vai porque você não quer, ou aquele que não vai porque ele não quer a sua presença. Né?
Precisamos fazer a reflexão, porque não sabemos, gente, olha só, é importante entender isso. Não sabemos se esse ano é o último dia dos pais. Para você ou para o seu pai. Depois não adianta falar, meu Deus do céu. Não adianta. O tempo vai passar. Ele não depende de você. O progresso, as coisas, o tempo não depende de você. O que depende de você é o seu livre-arbítrio, o que você está fazendo hoje. Vamos parar por aqui. Jesus possa estar conosco, com todos. E feliz Dia dos Pais.